A paz do Senhor, meus irmãos. Como sugerido, hoje nós iremos abordar sobre depressão, um tema muito sério e que muitas pessoas têm sido afetadas por este mal. Mas eu quero dizer que se você está passando pela depressão, hoje eu já começo o dia te oferecendo esse coraçãozinho aqui, ó. Coloquei esse coraçãozinho aqui para dizer o quanto que você é importante para Jesus. This is my story. This is my soul. Lost in the darkness. E quem está passando pela depressão, ou que já passou, ou que conhece alguém que está em depressão, precisa compreender o que está passando no interior deste indivíduo, desta pessoa que está sofrendo deste mal. Porque a depressão, ela é o ato ou o efeito de se machucar-se, diminuir-se, se sentir vil, desprezível, desonrado, humilhado. Então, a depressão ela pode surgir sem motivo aparente, como ser a consequência de um evento importante, como divórcio, falência de um negócio, de um investimento, perda de emprego, morte de uma pessoa próxima, de um ente querido. Esses são os chamados gatilhos e eles desencadeiam sentimentos de tristeza que precisam ser tratados o mais rápido possível, porque em alguns casos, né, conseguem se safar, mas outros acabam caindo em depressão. Então tem gente que acha bonito, eu fiquei triste. Eu quero dizer que você tem o poder de decidir se você vai ficar triste, se você vai ficar magoado. Você pode muito bem dizer, eu não vou ficar chateado, eu não vou ficar magoado e seguir a sua vida. Mas tem pessoas que se deixam oprimir pelos sentimentos, né? E tem gente que acha bonito, eu fiquei triste. Eu quero te dizer que a tristeza é uma arma do diabo para sugar todas as tuas energias, todas as tuas forças. Eu me lembro de duas coisas sobre tristeza. Uma me faz refletir profundamente e a outra me inspira, né? Como falei, a morte de um ente querido ele pode ser um gatilho para desencadear a depressão. E a minha avó, ela não era crente. E ela se virou com 9 netos por muito tempo. E tinha aqueles netos que ela era muito apegada porque eram os menores. E lamentavelmente aconteceu uma tragédia com um desses netos. Um muro muito alto desmoronou e caiu na cabeça do meu primo que a minha avó criava. E ele teve morte cerebral aos 14 anos. Nesse tempo, o meu filho ainda era um bebê e ele estava e a minha avó estava ali no luto, chorando muito e se lamentando. E ela se virou para mim e disse: eu queria tanto uma criança. E perguntou se eu não poderia dar o meu bebê. E eu disse que não, porque ele era o meu único filho, né? Eu não podia fazer aquilo. E com o passar do tempo, ela foi carregando aquela tristeza e aquela tristeza foi dominando a vida dela de tal forma que a minha avó teve um AVC. Ela ficou muito tempo na cadeira de roda. E então um dia a minha mãe pediu para eu ir orar por ela. Eu fui até lá e perguntei se ela queria aceitar Jesus. E ela disse que queria aceitar Jesus. E eu senti muita alegria no meu coração. E porque dentro de pouco tempo ela faleceu. E eu creio que a minha avó está na glória com o Senhor e que em breve nós nos encontraremos. Então, isso foi o que a tristeza fez com a minha avó. E sempre que que eu tenho essa lembrança, que eu vejo alguém triste, que se entristece com alguma coisa, eu passo a refletir e a contar essa história. Tem outra coisa também que me inspira muito sobre tristeza, é sobre a morte da princesa Diana. Em 1997, o jornal anunciava a morte da princesa Diana. E eu ouvi uma narração que dizia que quando ela ficava triste, ela ia para o salão fazer o cabelo, né? Então, isso me inspira
a incentivar aqueles que se encontram tristes, chateados, a fazerem alguma coisa que possa amenizar essa tristeza, né? Que possa fazer algo que venha dar uma sensação de colo, de abrigo. Eu me lembro das coisas que já fiz para desentediar, mas antes eu vou até o meu quarto, conto tudo que estou sentindo e peço ao Senhor que me ajude a superar. Depois que me levanto e decido que eu deixei aquele fardo, então eu me levanto e começo a fazer coisas que possam me divertir. Eu já fiz até faxina na casa para não ter que ficar pensando em coisas que deixam a autoestima rebaixada. Então, faça alguma coisa que venha te divertir, que venha te distrair. Eu já fui passear na praça com as amigas, né, fazer compra com as amigas, enfim, pense em algo que possa te divertir. Quando você ficar triste, diga: eu preciso me divertir, eu não posso ficar aqui, né, acabrunhada, fechada, triste, amargurada, não. Então eu quero compartilhar com vocês que já passei por muitas tristezas, como qualquer pessoa, mas sempre Deus me livrou da depressão. Mas já convivi com pessoas depressivas, ovelhas, amigos, e eu desejo dividir algo que eu vivi de perto, como já mencionei. Meu esposo é baiano, ele nasceu em Várzea Nova, na região da Chapada, né, sertão da Bahia. É uma terra pouco habitada, marcada pela seca e pela caatinga, com período de chuvas concentrados em 3 meses do ano. Quando a vegetação floresce, eles armazenam a água da chuva, por isso são comuns as cisternas e os açudes. Nesse cenário pouco amigável, o sertanejo ele vive de maneira severa, rígida, endurecida, por causa da terra castigada pela aridez e seca da caatinga, mas com bravura e muito trabalho duro são capazes de sobreviver. Eles têm muito para nos ensinar a respeito de sobrevivência, né? Eu deixo aqui o meu respeito a todos os sertanejos. Foi exatamente nesse cenário que o meu marido nasceu. Meu sogro é um Lucena, descendente de espanhol, branco, dos olhos azuis. Minha sogra é genuinamente baiana, descendência negra, forte, mas de uma doçura admirável. O meu sogro, como todo sertanejo, começou a levar o pastor desde os 6 anos para a roça. Consequentemente, chegou até o câncer de pele, que foi removido, e ele continua em tratamento. E o meu sogro colocava o meu esposo para aprender de tudo, engraxate, borracheiro, mas ele nunca deixou de estudar. E ele se formou com 17 anos, cursou o magistério, trabalhava em 3 escolas e não batia um salário mínimo. E com isso, sonhador como todo nordestino, ele chegou a morar em alguns estados brasileiros, em busca de melhoria de vida, até chegar no Amapá. Foi aqui que nos conhecemos. Quando eu conheci o meu esposo, eu percebi que ele bebia muito. Aquela vida era sagrada. E o pouco que ele tinha para pagar o bar todos os meses, depois das noites que ele se embriagava, ficava introspectivo. Se calava completamente, ficava pensando que ele era infeliz comigo, que poderíamos seguir cada um a sua vida. Mas ele sempre dizia que não. Até que eu descobri que ele tinha pensamentos suicidas. Sentia saudade da família, da comida da mãe, da casa, da terra, dos irmãos, dos amigos. E nada mudava aquilo. Em suma, éramos católicos, mas um dia ele me disse que queria ir para a igreja do vizinho, uma igreja assembleiana. Queridos, fomos para a igreja e aceitamos a Jesus. Para melhorar o salário, ele foi trabalhar em uma ilha de difícil acesso, onde o salário era melhor. E pelas dificuldades, ainda fiquei na cidade por causa do nosso filho, que era pequeno. E lá, ele leu a Bíblia toda em 1 ano. Eu me tornei integrante do círculo de oração. E quando ele voltou, passamos a fazer tudo para agradar a Deus. Apresentamos o nosso filho com quase 2 anos na igreja. Em seguida, Deus nos batizou com o Espírito Santo. Irmãos, meu marido se tornou um pregador fervoroso. E o Espírito Santo sempre revela
no momento em que ele está ministrando, pessoas que tentam suicídio. E Deus desfaz o mal e o nome do Senhor é glorificado. O meu marido passou 19 anos sem ir na terra dele, por falta de condições. E hoje nós já passamos algumas férias na Bahia, para a glória de Deus. Então, eu quero te dizer que os estudos científicos são pesquisas. E a minha vida com Deus tem me revelado experiências que comprovam que quando você se volta para Deus, Deus se volta para você. E quando Deus se volta para o homem, coisas extraordinárias acontecem. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo? Você precisa descobrir o teu chamado. Precisa descobrir o que te dá prazer de fazer. E a presença de Deus nos dá prazer. Se a sua vida está sem sentido, Jesus é a razão de tudo. Com Jesus você terá uma vida de propósito. Porque o segredo da vida abundante é propósito com Deus. Quando descobrir o teu chamado, você terá pelo que lutar. Porque simplesmente não somos obra do acaso. Você tem uma missão. Descubra ela depressa. Jó 12:22 diz que Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa. Aleluia! Jesus é a razão de tudo. Deus não nos deu vida. Eu comparo a nossa vida como a de um carro. Carro você não comprou para ele ficar guardado. Se você deixar ele guardado, ele vai começar a falhar, a bateria vai esgotar, né? Vai descarregar. Exatamente isso que acontece. Deus te chamou para ter vida e vida é abundância. Deus não te chamou para ficar parado, porque quando o homem fica parado, a mente dele é atacada de tal maneira que ele começa a dar problema. Ele começa a dar defeito, começa a descarregar as energias. E Deus, ele pode recarregar todas as tuas energias. Deus, ele pode te curar. Conheci inúmeros testemunhos de pessoas que se curaram da depressão lendo a Bíblia. Se dedicaram completamente a ler a Bíblia e venceram dentro de 20 dias, de 30 dias, todo o Novo Testamento e foram curados da depressão. Então essa é só uma dica, mas Deus pode fazer muito mais na tua vida. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. This is my story.